Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Se alguém te tirar a capa, não o impeças de levar também a túnica. Lucas 6:29. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. Dessa lei de justiça, de amor e de caridade derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Santo Agostinho, na obra O Livro dos Espíritos. Meta do dia: abracemos os companheiros em provação, levando-lhes apoio e compreensão. Sugestão para sua prece diária: prece de amor aos semelhantes em provação. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos os nossos semelhantes que estão passando por grandes provações, provações de ordem emocional, espiritual, material, que cada um desses irmãos possam perceber pelo sofrimento, pela aflição, a necessidade da transformação íntima, da resignação. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sábado, agora de manhã, nós temos as atividades de campanha de fraternidade Alta de Souza, evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual, temos a distribuição da sopa fraterna. Então, vem participar conosco a partir das 7 horas da manhã. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E no final da tarde, às 4h30, nós teremos a aula especial da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. E o tema de hoje, Eurípides Barçanufo, o homem e a missão. Então, vem estudar conosco sobre esse personagem do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Eu, porém, digo a verdade, e não credes em mim. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 45. Verdades e fantasias. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasia. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno,
a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos e mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade, enquanto é tempo. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 78. Meus amigos, e agora? Qual que é o nosso caminho? Da fantasia ou da verdade? É interessante essa fala de Jesus no Evangelho de João. Ele diz: Eu, porém, digo a verdade, e não credes em mim. Quantas vezes nós não acreditamos em Jesus? E sempre disse-nos a verdade. Se Jesus hoje chegasse entre nós e a gente percebesse, ou ele dissesse a gente que ele é Jesus, será que nós acreditaríamos nele? Então, meus amigos, é interessante a gente parar para essa reflexão. E a gente sabe que Jesus vem a nós todos os momentos. Numa criança que vem pedindo auxílio, numa pessoa que vem pedir alimento, pedir roupas. Então a gente sempre vai ver ali Jesus, se é nós quisermos ver. Só que a gente esquece dessa verdade. E muitas vezes nós maltratamos as pessoas por causa de não acreditar nelas, né? Ou de não acreditar que ali está Jesus. E muitas vezes também nós somos, como diz o Emmanuel, homens palavrosos, que prometem milagres, maravilhas, só que no fundo nós somos enganadores. E muitas vezes podemos até incluir com certas pessoas de má tendência, de caráter equivocados, criar situações para iludibriar outros ou multidões, falseando os ensinos de Jesus. Então é importante a gente parar para pensar diante destas questões. Então, muitas vezes nós só vamos compreender a verdade
quando a enfermidade tomar conta do nosso corpo, quando a fraqueza tomar conta. Então a gente, quanto está no bem bom, muitas vezes nós não damos importância à questão da moralidade, à questão espiritual. Mas quando a gente cai numa enfermidade, principalmente, aí vem o início da revolta, depois da resignação. E aí a gente compreende Jesus. Por que que a gente não compreendeu quando estávamos melhor? E se a gente for ver, como Emmanuel pontua, em diversos períodos da nossa era cristã, de Jesus até hoje, a sociedade que tinha o controle, o poder, seja ela religiosa, política, econômica, criavam situações para maltratar, para extinguir aquelas pessoas que pensavam ou que levavam a outras pessoas a pensarem diferentes. E nós vamos ver que começa com o próprio Jesus. Jesus era tido como um subversivo, alguém que veio destruir a realidade existente. E ele trouxe reflexões por causa disso, ele teve um fim que foi a crucificação. Então, era um meio que eles tinham de tirar aquela pessoa que causava transtorno. E até hoje nós temos isso na sociedade. Por diversos momentos, passou-se pela fogueira, pelo veneno, pela cruz, pela punição implacável. Há muitos irmãos que pensavam diferentes. E ainda hoje, muitos de nós quer a, o afastamento daqueles que pensam diferente, a exclusão do grupo da sociedade. Aí a gente vê, meus amigos, que há mais de 2000 anos nós recebemos as mensagens de Jesus e a dificuldade que nós temos de vivê-la hoje. Nós temos só palavrórios, né? Só falamos, mas não vivemos. Então, meus amigos, que possamos compreender a verdade de Jesus. Ele sempre disse a verdade. Nós é que não acreditamos nelas. Aí ficamos sendo os charlatões da vida, com um mau hábito na fabricação de mentiras que são brilhantes. Parece que essa mensagem fala muito de hoje, da nossa realidade, né? Que muitos grupos religiosos vivem na mentiras, muitos. Então a gente fica olhando e a gente fica estarrecido diante dessas questões. O quanto que nós estamos desvirtuando os ensinamentos de Jesus. E nós queremos gritar a todos os pulmões que estamos certos. Só que não se percebe mais que, que de fato a gente está vivendo o Evangelho. Então, meus amigos, vamos buscar, a partir de hoje, afinar nossa conduta com Jesus, fazer a reforma íntima. Ainda mais esse mês, que a meta do mês é desenvolver a justiça, o amor e a caridade. Então, que possamos viver o Evangelho de Jesus a partir de hoje. Vamos fazer prece? Graças a Deus, Senhor, as suas verdades sempre foram ditas com tanta profundeza,
E nós, pela nossa ignorância, e muitas vezes por não querer escutar de fato a tua verdade. Muitas vezes entendemos ser realmente a verdade, mas para nós podermos manter nossos cargos, nossos, nossas vantagens, os elogios, nós mentimos, nós falseamos a verdade, e ludibriando multidões, ampliando ainda mais os nossos débitos para com a humanidade terrena. E esses débitos coletivos vão trazer para nós ajustes dolorosos. Que possamos, Jesus, hoje começarmos a mudança da nossa encarnação. Fica conosco. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.